Vidas com História. O meu convidado desta emissão nasceu em Lisboa a 29 de março de 1948. Os primeiros passos no mundo da música levaram-no a participar no grupo Deltons com apenas 18 anos. Mais tarde, esteve nos Shakes com Paulo de Carvalho, Fernando Chabi e Jorge Barreto. Em 73, vence o Festival da Canção da RTP, com a cantiga A Tourada, uma crítica aberta ao regime, música que foi escrita com a ironia mordaz de Ari dos Santos, com quem manteve uma parceria musical ao longo de 14 anos. Além de cantar, fez teatro, estreou-se nos palcos ao lado de Tonicha e Hermano José, na peça Uma no Cravo, outra na Ditadura, de César Oliveira e Ari dos Santos, para a qual gravou o tema O Emprego. Depois do 25 de Abril, o meu convidado não escondeu a militância no Partido Comunista Português e participou na Festa do Avante de 76. Na memória de todos fica o espetáculo Só Nós os Três, ao lado de Paulo de Carvalho e Carlos Mendes. Boa tarde, Fernando Tordo. Muito obrigado, boa tarde. Fernando, lembra-se dos tempos da infância? Não é fácil agora, passados tantos anos. Eu tive uma infância relativamente feliz. Eu fui viver para o bairro de Alvalade, onde a minha mãe ainda hoje mora, na rua Cássio Paiva, com meses de idade. Portanto, eu assisti à construção, no fundo, da parte nova da cidade de Lisboa, que hoje já é quase uma Lisboa antiga. Eu conheci uma outra Lisboa, completamente diferente da Lisboa que é hoje, e gostava muito dessa Lisboa. E diverti-me muito os tempos de escola, os tempos de liceu, os tempos no Colégio Moderno, que era relativamente perto de casa, porque era no Campo Grande. E, portanto, eu posso dizer que tive uma infância e uma adolescência feliz, e até porque, quando um bocadinho já mais crescido, tive a oportunidade de viver muito perto e de frequentar locais, muito especialmente o Café Vavá, onde conheci gente, na altura, alguma muito mais velha do que eu, e que suscitava um grande interesse por causa da tertúlia permanente, da conversa, da atitude social, da atitude política, do cuidado com uma série de coisas. Eram muitos jornalistas, muitos cineastas, escritores, muita gente ligada ao campo das artes, pintores, muita gente ligada ao direito, à arquitetura, e, portanto, tive esse privilégio de vivendo ali, naquele bairro, ter conhecido toda um conjunto de frequentadores que era, de facto, um conjunto de gente muito, muito importante. Alguns, felizmente, ainda entre nós. Eu era muito jovem. De modo que, em relação à infância, e eu misturaria aqui a infância com a adolescência... Aprendeu a tocar guitarra aos 12 anos. Eu comecei muito cedo no Colégio Moderno, tanto quanto a memória consegue alcançar. Fazia parte do coro, não era? Do Colégio Moderno. Também fiz parte do coro do Colégio Moderno. Aí começou, digamos que uma certa exposição da minha parte, porque, de alguma maneira, enfim, destacava-me ainda como muito miúdo. Os professores de canto coral gostavam do meu, não sei se da minha voz, mas com certeza que do meu empenho, não é? Do meu interesse permanente em relação à música, que já vinha muito de trás, não é? A memória mais para trás que eu tenho do meu gosto pela música terá a ver com os 5, 6 anos de idade, não é? E, portanto, eu creio que tive também a felicidade de ter encontrado a minha profissão muito cedo, não é? Os estudos, a escola primária e o liceu foram apenas passagens obrigatórias, não é? Foi para aprender a ler e a escrever. Nunca tive dúvidas em relação à minha profissão. Isso, de alguma maneira, ajudou-me, não é? Porque agora, aos 62 anos de idade, já entrei por via dos muitos anos de profissão que tenho. Eu vou fazer 47 anos de profissão. Estou a entrar numa segunda infância, numa segunda adolescência, cedo, para mim relativamente cedo, porque poderia ser lá por volta dos 70 anos, mas não. Estou a fazer hoje
as coisas que ficaram para trás e que eu não fiz ou que eu não vivenciei muito bem por inexperiência, por falta de vida e de mundo e de conhecimento. E hoje faço isso. Eu noto isso com facilidade nos meus próprios gostos. Eu hoje compro muitas guitarras, aprendo a tocar guitarra de outras maneiras. Minha mãe ainda tem em casa o primeiríssimo instrumento que eu tive, porque nós naquele tempo, os que não éramos ricos, alugávamos as guitarras na Escola Duarte Costa, na Avenida João 21. Ele alugava, era um querido professor de música, e alugava instrumentos, acho uma coisa deliciosa. Instrumento mesmo meu, é provável que tenha sido um instrumento de 4 cordas. Enfim, poderíamos chamar-lhe um cavaquinho, que os meus pais me trouxeram, era eu criança, me trouxeram da Madeira. Eu creio que esse instrumento ainda existe em casa da minha mãe, e portanto terá sido esse o primeiro. O resto, hoje, quem for à minha casa fica surpreendido, porque já não há quase espaço para mim, porque as guitarras são tantas, e o que é curioso é que não é por espírito de colecionar que eu não tenho, é por espírito de querer tocar, de querer hoje ter instrumentos que não tive num determinado momento, andar à procura de sonoridades que me preenchem a cabeça desde a infância e desde a adolescência, e que eu não tinha. E hoje mesmo a minha própria música, o que estou a gravar, do que tenho estado a gravar, por exemplo, este meu último disco, que termina agora na próxima semana, está cheio de referências a sonoridades de instrumentos que eu hoje tive que comprar, porque hoje são instrumentos quase raros, não é? De marcas muito boas, mas para ter as sonoridades que eu tenho na minha memória, tenho que ter aqueles, tem que ser com aqueles, não há sofisticação que chegue para aquilo, ou são aqueles ou não são. Há uma grande ligação aos instrumentos? A minha ligação é muito grande aos instrumentos, sim. Eu creio que... É como se fosse um amigo que está ali. Há instrumentos que marcam épocas, inclusive, e não só para mim, não é? Marcam épocas à escala universal, da música enquanto uma universalidade. Porque há sons de órgão, quer dizer, ainda hoje está para um órgão Hammond com Leslie, com uma máquina Leslie, é uma coisa insubstituível. Hoje há máquinas que têm o tamanho de um palmo, que imitam, não é? Que imitam fabulosamente bem essas coisas que são... Os instrumentos são instrumentos, são autênticos armários, não é? Um e outro. E há maquinazinhas que pesam de 300 gramas que substituem isso, mas não substituem, quer dizer, é apenas uma ideia. É como esta coisa que o meu amigo tem aí à sua frente, e aqui o nosso técnico, é como os CDs. Daqui a uns anos o CD não é exatamente isto, não é? Porque há uma procura... O som que tem a ver com o ser humano não é um som digital, é um som analógico. Gosta dos vinis? Lembra-se do primeiro vinil que teve? Gosto muito. Posso recordar, há um rádio em minha casa, creio que é um Nordment, um Telefunken, uma coisa qualquer assim, que era quando o meu pai começou a ganhar um bocadinho mais de dinheiro, já dava para comprar aquelas coisas, que é um que tem um botão, carrega-se num botão e abre-se uma tampa e vem os giradiscos lá dentro. Depois tem uma porta do lado direito onde tem um bar, e tem uma porta do lado esquerdo onde tem discos, coisas para pôr discos. Era um objeto já de luxo, que a minha mãe já me ofereceu e que eu ainda não arranjei força mental, nem física, para o ir buscar, porque é uma coisa que tem que ser carregada mínimo por 4 pessoas. É uma obra de arte. É uma obra de arte, trata-se de uma obra de arte, que funciona impecavelmente bem. E o primeiro disco, isto para falar do o primeiro disco terá sido... Que eu recordo, com certeza que terei algum contacto com discos anteriores, mas quer dizer, há um disco que eu nunca mais esqueço, uma coisa estranhíssima, era uma pequena orquestra, creio que alemã, e o disco tinha esta particularidade, você imagina isto nos anos 50, que era um disco feito já em plástico, era transparente, eu recordo-me que era azul, e tinha um grafismo de qualquer coisa da Alemanha. Eu devia recuperar esse disco, porque o meu filho mais novo, como acabou agora a escola alemã, o que acontece é que ele saber-me a traduzir aquela canção. Eu nunca mais esqueci isso. Mas os primeiros discos vinil, mesmo a sério, são normalmente de música portuguesa,
tem a ver com os grandes cantores de uma determinada época. Um deles ainda sou completamente fã do Francisco José. Foi o maior. Tem os olhos castanhos, foi o maior tamanhos. E não era só isso, quer dizer, essa era uma canção muito célebre que ele ficou conhecida cantava. por todos. O Francisco José me impressionava muito porque era o grande crooner, quer dizer, era o indivíduo que tinha um comportamento. Há um programa que ele fez na RTP no princípio dos anos 60, que é um programa célebre em que o comportamento dele à frente de uma orquestra é uma coisa que só os grandes cantores nos Estados Unidos faziam aquele tipo de número, aquele tipo de movimentação, e o Francisco José fazia isso muito bem. Por falar em Estados Unidos, vamos à música. Uma música nova do Fernando, relacionada com os Estados Unidos. Diz o Obama. E estivemos a ouvir Diz o Obama, de Fernando Tordes, uma música muito recente deste grande compositor e músico português. Fernando, como foi compor esta música? Foi divertido. Eu faço a música por profundo entusiasmo. Hoje aos 62 anos, como quando fiz as primeiras canções, com 18 ou com 19, a música para mim é uma linguagem muito... Por um lado há o mistério, por outro lado há o facto de eu dominar bem a área em que sou profissional, a área da canção, tanto no plano da música como no plano do texto. Portanto, para mim é sempre um acontecimento. Eu prefiro estar a tocar, ainda hoje, levantei-me, seriam 5 e tal da manhã, e só interrompi para tomar um duche e vir para aqui. Portanto, eu vivo muito, e agora especialmente porque retomo as minhas gravações no dia 5, e portanto tenho que aprender ainda uma série de coisas que ainda não sei em relação à gravação que estou a fazer. Portanto, eu tenho uma vida muito rica, muito cheia destas coisas da música. Fazer esta canção foi muito divertido. Neste caso foi muito divertido porque esta canção, Diz o Obama, é uma conversa minha com o meu neto. Aliás, curiosamente, tem a ver aqui com... há uma memória aqui que tem a ver com Vila Franca de Xira. O meu neto nasceu no dia 27 de janeiro de 2009. E eu, nesse dia, estava aqui em Vila Franca. Tinha vindo aqui fazer uma coisa que, enfim, faço um pouco por todo o país, de visitas a autarquias, no sentido de poder cantar, poder apresentar o meu trabalho. E nesse dia estava aqui numa reunião com uma senhora que era ligada à Câmara, não sei se ela ainda está, se não faço ideia, que era ligada à Câmara de Vila Franca, e eu estava aqui e recordo que tinha vindo cá fora, tinha dois colaboradores meus que ficaram na reunião, e eu vim cá fora beber um cafezinho, e recordo que telefonou o meu genro, seriam para aí 11h05 da manhã, telefonou o meu genro a dizer que uma tia já tinha nascido, que foi para mim uma emoção muito grande, porque é o meu primeiro neto. E Vila Franca está ligado na minha memória a este meu neto. Só tenho pena de ainda não ter conseguido, ao fim de tantos anos, não consigo vir aqui cantar a Vila Franca. Acho isto estranhíssimo, porque de facto é um país muito, muito reduzido e muito limitado. Enfim, quando um país não tem condições para contactar com os seus artistas, está mal, não é? O nosso país está de facto muito mal e cada vez pior. O Fernando viveu uma época áurea no 25 de Abril. A minha época áurea começou em 1971, quando cantei no festival uma canção que se chama Cavalo à Solta, que faz parte da história da canção no nosso país e faz parte da história da minha vida. Portanto, eu quando cheguei ao 25 de Abril já era profissional, pensava aquilo que pensava, já tinha afirmado o que é que pensava e o que é que realmente considerava em relação a este país. E em 1973 cantei a Tourada. Portanto, eu não sou filho do 25 de Abril. Mas viveu certamente e gostou de viver esse período. Claro que vivi, mas vivi já de uma forma muito crescida. Quer dizer, já estava lançado na carreira musical. O 25, sim, e os meus compromissos já estavam criados. Portanto, eu já tinha feito, de alguma maneira, tinha contribuído, modestamente, mas tinha contribuído para que, pelo menos, se dessem alguns sinais no nosso país de que alguma coisa estava para mudar. O maior
alvoroço de toda a minha carreira tem a ver com o dia 26 de fevereiro de 1973, quando cantei a Tourada na televisão, no Festival da Canção. E isso é uma coisa que se arrasta até hoje. Portanto, eu não tenho... Eu não venho nenhuma... Não devo nada aos partidos políticos, a nenhum deles. Nada, rigorosamente nada. Eu era uma grande vedeta. A 25 de abril de 24 de abril de 1974 eu era uma grande vedeta. Por mérito próprio, pelo meu trabalho, por alguma capacidade ou algum talento que eu possa ter, é daí que eu venho. Eu sou um indivíduo de antes do 25 de abril. Muito antes do 25 de abril. E, portanto... mas nunca escondeu a militância ao PCP? Não, pois não. Mas gosto que as coisas fiquem esclarecidas, mesmo para as pessoas que hoje são militantes do PCP. Eu quero que saibam, faço questão que saibam que eu venho de antes do 25 de abril. Chegou a participar, aliás, numa festa do PCP, no Avante de 76. Participei em muitas, depois dessa, várias, durante anos a fio. Percebe? Eu sou do tempo em que os artistas portugueses não recebiam para ir cantar à festa do Avante. Percebe? Eram tratados, enfim, assim, porque as grandes vedetas já eram os nomes que vinham do estrangeiro. Agora, nos últimos anos, recentemente, as coisas já se modificaram um pouco, mas hoje a festa do Avante não tem o cariz que tinha há muitos anos atrás. Não tem, porque hoje transformou-se já numa coisa que tem algumas vertentes comerciais. Eu não critico isso, mas também faço questão que as pessoas saibam que eu sou do tempo de não receber dessa coisa do dinheiro, não estar minimamente em causa em relação à festa do Avante. Olhando um pouco atrás no tempo, teve duas bandas. Os Deltons, a primeira banda profissional, em 65, e mais tarde os Shakes, onde veio substituir Carlos Mendes, na voz e na guitarra. Como foi a experiência de tocar em conjunto nesses dois grupos? Foi fantástico, porque o primeiro grupo, os Deltons, é de facto a minha primeira experiência, independentemente de outras que eu tinha tido, com os grupos corais do colégio e tal, mas ali eu era de facto muito miúdo e pronto, e fui parar ali aos Deltons, que era um grupo giríssimo, ensaiávamos ali no Restelo, com o chefe do grupo, digamos assim. Era um querido amigo que já faleceu, Luís Antero, e aí comecei eu, de facto, nesta coisa fantástica que era ter uma guitarra elétrica, ligar um amplificador e ter um microfone e cantar. Isto é uma coisa extraordinária. E, pelos vistos, não o fazia muito mal, passa a expressão, não o faria muito mal, porque um dia, numa festa qualquer, olha, não sei se na FIL, naquele tempo, não sei onde foi, é capaz de ter sido na FIL. O que é que eu vejo? Ídolos meus, tipos que eu adorava ouvir cantar, o Paulo de Carvalho, de querido amigo do Paulo de Carvalho, o Edmundo Silva, há pouco o meu amigo quando fez o Diogo, quando fez a apresentação, falou do Jorge Barreto. O Jorge Barreto ainda é anterior, porque o Jorge Barreto, entretanto, foi substituído por Edmundo Silva, de guitarra baixo. E, portanto, eu quando entrei estava Paulo de Carvalho, Edmundo Silva e Fernando Xabi. Saía o Carlos Mendes e às tantas nesta tal festa estavam os Deltons a atuar e eu vejo estas três figuras aparecerem à minha frente. Eu fiquei... E pensou nesse momento? Não, absolutamente nada. Foi coisa que não passava para a cabeça. Eu ouvia religiosamente os Shakes, eu ainda hoje digo ao Paulo de Carvalho e ao Carlos Mendes, se havia fã dos Shakes era eu, e mantenho esta opinião, porque hoje o tempo acaba por dar razão. Quando a gente ouve discos dos Shakes gravados a meados da década de 60, ainda hoje não há nenhum grupo em Portugal que cante tão bem como as vozes se colavam do Paulo de Carvalho com o Carlos Mendes. Era uma coisa absolutamente... E as imitações, a capacidade que tinham para imitar tudo, muito especialmente o que vinha de Inglaterra, não é? Dos Beatles, dos Churches, tinham uma capacidade incrível. Fernando, acha que faz falta uma banda como faz muita falta, eu acho que faz muita falta que aparecesse uma gente que recuperasse de alguma maneira, quer dizer, porque agora já há gente muito boa a tocar tecnicamente, guitarra, bateria, temos jovens que são fantásticos, precisavam de ir ouvir onde é que a minha geração aprendeu a afinar as guitarras, os sons, tudo isto, precisavam de ir ouvir, porque hoje com as pessoas que há, com os jovens que há a tocar e a cantar no nosso país, faziam-se grupos extraordinários. Hoje esse repertório não falta, você vai à música dos anos 60 e dos anos 70 e no final ainda dos anos 50,
porque podia ir, pode perfeitamente ir até o Elvis Presley, o Bill Haley, toda essa gente. Hoje um grupo de bons músicos, malta nova, que absorvesse bem este tipo de repertório, era extraordinário. Estou a dizer alguma coisa estranha? Não estou. Neste próprio dia em que estamos aqui a conversar, o nosso público sabe que o seu programa é gravado, neste próprio dia, canta aqui em Lisboa, canta em Portugal, com 2 salas completamente esgotadas, é um total de 24 mil pessoas. Um tipo que nem sequer pôs um cartaz na rua, chama-se Michael Bublé, né? E que é um indivíduo que fez exatamente isto que eu estava a sugerir aos músicos portugueses. O miúdo ainda não tinha 20 anos, era uma super vedeta, ele é canadiano, porque cantava aqui os grandes êxitos do Sinatra, do Tony Bennett, não sei o quê. Hoje é um tipo conceituadíssimo. Veja, hoje, 2010, 2 pavilhões do Tony Bennett, Atlântico. Que é um dos ídolos do Fernando. O Tony Bennett é o meu ídolo. Eu não tenho ídolo, só tenho... Só tem o Tony Bennett. No estrangeiro, o Bennett, para mim, bate tudo. Eu adoro, olha, agora falei do Michael Bublé, adoro o Michael Bublé e fico muito feliz de alguma maneira, ter sido eu a chamar a atenção do meu filho mais novo, que é o Francisco Maria, que fez agora 18 anos, está na universidade, foi eu que chamei a atenção. Atenção que há aí um puto, há aí um miúdo agora a cantar, que é um gajo sensacional. E ele lá foi aos YouTubes e tal, e lá está, vai logo à noite ao espetáculo, está a ver? Eu não vou, mas ele vai... Portanto, o que eu estava a dizer para os músicos portugueses e para a música em Portugal era justamente isto. O Fernando acha que a música inventa-se ou reinventa-se? Vai-se reinventando ao longo do tempo? Alguma inventa-se, embora a gente diga normalmente isto está tudo inventado, não é? Mas, de qualquer modo, a reinvenção é permanente. E pode-se reinventar o que já está, e reinventar é isto que se faz. O compositor limita-se a reinventar. O trabalho que estou a fazer, ou que faço há muitos anos, é reinventar. Portanto, tenho uma determinada quantidade e qualidade de conhecimento que me dá para, depois, através de um processo criativo, de libertar as coisas que estão no meu espírito e de as fazer e de as transmitir às pessoas. Mas, no essencial, o que é importante que façamos é que reinventemos. E mais, que copiemos bem. Eu tenho um livro, o meu primeiro livro de poesia, chama-se Quando Não Souberes, Copia. A cópia, no melhor sentido, a nossa aprendizagem é uma cópia, a vida é uma cópia. Nós, toda a nossa vida, copiamos, desde que nascemos, copiamos os nossos pais, copiamos os nossos amigos, copiamos depois, ao nível da informação, o que é que nós fazemos que não seja copiar. Eu ainda há bocado peguei no computador para ir ao Facebook, eu gosto muito do Facebook, e no fundo o que é que eu estou a fazer? No meu espírito estou a copiar as opiniões que leio, porque clico para aqui, vou saber o que é que o outro pensa, o que é que aquela disse, o que é que não sei o quê, e no fundo estamos sempre a copiar. O que estamos aqui a fazer, no fundo, é a copiar. O meu amigo está a copiar aquilo que gosta de fazer, o nosso técnico também está a copiar aquilo que gosta de fazer, está a refazer, e eu estou a refazer também um pouco a minha história. Portanto, a cópia é uma coisa que tem que ser assumida, e nós temos um bocadinho a mania de nos pormos sempre em bicos de pés, assim, eu digo, está tudo inventado. Mas, de facto, e aí dou-lhe inteira razão, o que não está é tudo reinventado, porque a reinvenção é uma outra coisa. É uma constante. Exatamente. E agora íamos novamente à música, e uma vez estamos em Vila Franca, não sei se o Fernando é ou não aficionado, mas íamos à música A Tourada. Muito bem. Vamos à música? Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras. E estivemos a ouvir a música A Tourada, de Fernando Tordo, com letra de Ário dos Santos. Esta música ganhou o Festival da Canção em 73. Fernando, foi muito importante este momento. Foi importantíssimo. Nós, no ano... o festival acontece normalmente em janeiro de cada ano. Mas os preparativos, o concorrer com as canções e tal, processa-se durante os últimos meses do ano anterior. E, portanto, no ano de 72, eu tinha concorrido também ao festival, porque eu concorri 1969, 70, 71, 72, 73, de seguida. E o ano de 72 tinha sido, aparentemente, um ano mau para mim, porque eu tinha de cantar uma canção. Era uma canção bonita, mas era uma canção que, por seu tipo de elaboração, ficou em último lugar. Eu fiz grandes aprendizagens sobre a vida e sobre
sobre os comportamentos e o que pensar. Eu nunca encarei o último lugar como uma derrota. O último lugar era uma consequência de um júri que estava distribuído pelo país, uns mais assim, outros menos assado, uns mais conhecedores, menos conhecedores, mas era aquilo que tínhamos. Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E, portanto, eu mesmo os últimos lugares, eu até ganhar fiquei 2 vezes em último lugar. 2 vezes em último lugar. Nunca desistiu? Nunca. É um lutador? Nunca. Não havia nenhuma razão. Quer dizer, em 1972, depois do festival, quando eu estava a trabalhar mais, já a trabalhar mais com o José Casario dos Santos, fiz 5 temas musicais. E concorremos com esse, depois, porque o meu processo de trabalho com o Ari dos Santos, ao contrário do que muita gente ainda pensa, eu não musicava a poesia do Ari dos Santos. Não musiquei praticamente coisa nenhuma do Ari dos Santos. E muito menos estas canções, Cavalo à Solta, Tourada, Estrela da Tarde, estas canções. Foi sempre um processo mais complicado, porque eu fazia previamente a música e depois o Ari dos Santos fazia os textos para condicionados. Portanto, era um trabalho muito mais difícil e que ele fazia como ninguém. Não houve, não há e eventualmente, se calhar, não vai haver em Portugal ninguém com esta capacidade. Não é? Recorda-se do dia em que conheceu o Ari dos Santos? Recordo. Eu conheci o Ari dos Santos eventualmente em outubro, novembro de 1968, nos escritórios do Valentim de Carvalho, na Rua Nova do Almada, que, entretanto, foram destruídos no incêndio, mas conheci-o aí. Ele estava com outro compositor, com o Nuno Nazaré Fernandes, e foi o Nuno Nazaré Fernandes que me apresentou. Portanto, eu recordo essa tarde. E, portanto, com o Ari dos Santos, ele escreveu... fizemos estas 5 canções, mandámos as 5 canções para o festival, um bocadinho por escárnio. A Tourada era uma canção que a gente sabia perfeitamente que ia estragar tudo. A gente tinha 1 ou 2 canções que podia ficar aprovada. Ficaram 4. Das 5 ficaram 4. Mas ficar a Tourada era uma coisa absolutamente impossível. O que acontece é que o processo, naquela altura, não se sabia, nem nós cantávamos. A melodia da canção tinha que ser tocada por um instrumento qualquer. Fosse uma flauta, fosse uma trompete, fosse um piano, fosse um saxofone, fosse o que fosse. A voz dos intérpretes era proibida. Bem como os nomes só eram conhecidos se a canção fosse apurada, se a canção fosse escolhida. Os nomes estavam dentro de um envelope e só depois é que o júri abria o envelope para saber quem eram as pessoas. Ora bem, se era verdade que a escrita do Ari dos Santos podia ser uma escrita facilmente identificável, bem, no caso da Tourada era identificável. Estranhíssimo como é que destas 5 canções ficam 4 e uma delas é a Tourada. A minha surpresa não tem tamanho. Ficou um pouquinho aberto na altura. Completamente, porque o simples facto de se pensar o que era no Portugal que tínhamos em 1973, que era uma coisa... O nosso país era uma coisa sinistra. Pensar-se que aquela canção ia ser cantada numa noite em que estavam 7 milhões de portugueses a ver a televisão, porque naquela altura o Festival da Canção era uma coisa importantíssima, era uma coisa absolutamente impensável. Bom, de qualquer modo, isto aconteceu e a Tourada já surge no meu trabalho, na minha parceria com o Ari dos Santos, já um pouco depois já tínhamos feito grandes coisas. A primeira delas, de facto, é o Cavalo à Solta, que é uma canção do Festival de 71. Foi uma parceria ao longo de 14 anos. Foi uma parceria de quase 14 anos, foram centenas de canções. Aliás, chegaram a viver no mesmo prédio, na Rua da Saudade. Vivemos no mesmo prédio, no número 23, por questões que tinham a ver justamente com a eficácia do nosso trabalho. Eu soube que havia no prédio do Ari, ele vivia no Resto de Chão Direito, e havia uma água furtada lindíssima, uma casa muito pequenina, mas uma água furtada que tinha uma vista sobre a cidade absolutamente incrível. E eu fui primeiro para o 4º andar, mas entretanto nasceram os meus filhos gêmeos, o João e a Joana, e eu vim com a minha mulher, vagou entretanto o 1º andar, e eu desci com a minha mulher e com as 2 crianças recém-nascidas, descemos para o 1º andar direito. Perdeu a vista, mas ganhou espaço. Sim, pronto, e de facto com 2 crianças, ainda por cima nasceram gêmeos, e portanto com 2 crianças teve que ser assim. Mas este facto, eu tive sempre muito esta ideia, que qualquer separação, porque a mim entusiasmava muito esta ideia desta parceria. O facto de criar uma parceria era uma coisa fundamental para mim. E para o Ari, de alguma maneira, porque ele passou a ter... Eu passei a ter quem escrevesse os textos das cantigas. E o Ari passou a ter música quase todos os dias. Passou a ter música para colocar Era textos. Um complemento, Fernando.
Era, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que o facto de estarmos ali muito perto, embora fizéssemos vidas completamente diferentes, as nossas vidas eram completamente diferentes, a dele e a minha, no plano privado, não é? No plano, até mesmo no plano do trabalho, tudo isso. Mas àquelas horas da noite aquilo era como que uma coisa sagrada. Ou eu jantava lá em casa, ou estávamos ali um bocado, tomávamos copos e avançávamos nas canções, e era até às 4, 5, 6, 8 da manhã, o que fosse possível. O Fernando hoje em dia gosta muito de trabalhar de madrugada. Eu trabalho normalmente de madrugada, ainda há pouco contei, ainda hoje me levantei, deviam ser 5 e pouco da manhã. Sabe porquê? Porque é um descanso. Eu ponho assim os auscultadores como vocês estão agora, ponho os auscultadores, ligo as máquinas, as guitarras, as minhas guitarras, que agora mando vir guitarras a todo lado. Eu agora faço para os ouvintes que não estão a ver este momento, o Fernando, quando fala disto, fica maravilhado. Sabe porquê? Completamente encantado. É um fascínio muito grande, pá. Porque os instrumentos bem feitos. É claro que a minha aprendizagem era em guitarras com as escalas todas empenadas. Era uma coisa louca. O esforço que a gente fazia, porque as cordas ficavam muito distantes do braço da guitarra, da escala da guitarra. Pá, a malta chegava a ter músculos nas mãos, parecíamos os futebolistas profissionais nas pernas, não é? Quer dizer, era uma coisa louca. No processo da vida ir comprando os instrumentos, mas agora chegar a esta conclusão, agora quero fazer canções alicerçado nos sons das guitarras, algumas das canções que vão sair agora no meu próximo LP, que eu acabo de gravar para a semana, são canções que têm sonoridades únicas. Vocês vão ficar fascinados porque é muito inesperado, não é? Porque as pessoas estão habituadas a ouvir muito com grandes músicos, ou com orquestras, ou não sei o que, enfim. E este disco é todo muito concentrado nas guitarras, secções rítmicas e guitarras, não é? E, portanto, as guitarras são um fascínio. Para os jovens que nos estão a ouvir, ficam a saber que não há nada, e hoje é fácil me encontrar, porque hoje os preços são imbatíveis. Compra-se um belíssimo instrumento perdoem-me a expressão, por meia dúzia de tostões, comparativamente, não é? Eu posso, em determinados momentos, às vezes compro uma guitarra que me pode custar 200 ou 300 contos. Mas já há hoje instrumentos, os célebres made in China, com boa qualidade, são instrumentos fabulosos. Eu tenho alguns. Há coisas que eu digo assim, não vale a pena só, desculpa a expressão, mas até tem graça, só para cagonice ter o instrumento da marca não sei o que é muito conhecida. Há made in China. Não é a mesma coisa, mas há Made in China, onde você toca perfeitamente, impecavelmente, instrumentos muito bem feitos, com muito boas madeiras, com muito bons esquemas metálicos dos apertos, tudo isso, dos cavaletes, tudo isto, das escalas, fantástico. Já estamos a falar dos instrumentos, é bom. Para a malta nova é giro. Hoje há instrumentos fantásticos e a música vale a pena. Falando ainda um pouco da Ari dos Santos, ao longo destes 14 anos de parceria musical, qual foi o melhor e o pior momento? Eu creio que os melhores foram muitos momentos. Quer dizer, uma parceria tem essa riqueza. A gente não consegue distinguir um determinado momento. Os momentos em que fizemos grandes canções, quer dizer, há coisas inesquecíveis, não é? O Cavalo à Solta, que é uma canção que faz parte da história da nossa canção, do nosso país, foi feita o Cavalo à Solta foi composto há 41 anos, não é? O Caso da Tourada, a Estrela da Tarde, as canções, muitas canções comigo, a Balada para os Nossos Filhos, depois a música para teatro, foram grandes momentos, até porque trabalhámos em várias situações, em vários locais, muito especialmente em casa dele, mas muitas vezes trabalhávamos noutros sítios. E portanto as viagens algumas foram muito agradáveis. Portanto, eu não consigo destacar assim nenhum momento especial. Há um momento, o momento que eu senti que era um momento de separação, que era um momento final, e que no entanto continua a ser um momento que tem a ver com uma, perdoem que eu diga, a pessoa autora da música, tem a ver com uma grande canção. A última canção que eu fiz com o Ari dos Santos chama-se O Amigo que Eu Canto. Estávamos a fazer música para uma comédia musical que eu fiz com o Henrique Viana, já falecido, que era um querido amigo e um belíssimo ator,
E o trabalho com o Ari dos Santos estava-se a atrasar muito, porque o Ari dos Santos estava numa crise pesada, difícil, uma crise muito difícil. Tinha a ver com processos de vida que ele tinha e que eu, na altura, não partilhava. Eu estava numa fase estava a fazer uma grande dieta, porque tinha estado muito doente, tinha-me sentido muito mal, tinha deixado de beber, tinha parado de beber, e esse fator era importante, e o Ari dos Santos estava justamente por infelicidade, estava no sentido contrário, estava muito mal. De qualquer maneira, para a despedida continuou a ser extraordinário, porque percebia-se que, e eu percebi que o Ari dos Santos não conseguia, enfim, encarar a situação de eu ter parado de beber e de eu ter entrado num outro esquema de vida em termos da minha saúde, mas ainda consegui quando fizemos esta canção. Ele de facto estava muito mal e nem isso fez com que ele deixasse de ser absolutamente brilhante. É um texto lindíssimo para uma canção que se chama O Amigo que Eu Canto, e que fazia parte desta comédia musical que se chamava Sopa de Pedra. Agora fazemos uma pausa na nossa entrevista e vamos à música. É uma música que há pouco o Fernando falava, Cavalo à Solda. Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve instante da loucura. Minha coragem de correr contra a ternura, Fernando, continuando a nossa conversa, fez um exílio nos Açores, mais concretamente na ilha do Faial. Porquê ir para os Açores? Foi simples. Eu tinha, naquela altura, eu tinha um bar em Lisboa. O Contador Mor. Que era o Contador Mor, no Largo do Contador Mor, que era muito perto de casa também, ali da Rua da Saudade. E o que aconteceu foi que o bar funcionava muito bem. Era um bar engraçadíssimo, com música ao vivo, com muita gente importante e interessantíssima da nossa sociedade, especialmente dentro do meio artístico. Mas eu comecei a sentir, numa determinada altura, aconteceu muitas vezes, às vezes ir a sair por volta das 2, 3 da manhã e virem a chegar pessoas que vinham do teatro, que vinham de outras festas, de outros sítios, e obrigavam-me a voltar para dentro, porque iam propositadamente para ouvir esta canção, aquela canção, para ter não sei o que conversa. E eu comecei a ficar muito cansado. Significa que eu, eventualmente, não deveria ter metido naquele tipo de negócio. Primeiro porque, num negócio destes, não se pode dizer que há ali um bar que é do fulano tal, e depois o fulano tal nunca está. Tem que estar presente. É péssimo negócio. Portanto, tem que estar presente. Para estar presente, começa a ficar com a sua vida, com os seus horários muito, muito condicionados. Um ano antes, o Fernando foi ao Faial. Porque tinha estado, porque tinha ido, fui ao Faial a primeira vez, e o que aconteceu foi que quando cheguei ao Faial tive a nítida sensação que iria viver para ali mais tarde ou mais cedo. A nítida sensação. Quem diria que um ano depois... E foi exatamente um ano depois, foi de 7 de novembro, estamos a falar dos anos de 81, 82, e portanto, de um momento para o outro, o que é que me aconteceu? Eu não tinha já tempo a fazer a minha música. Quer dizer, eu de alguma maneira, sem querer, involuntariamente, eu tinha negligenciado a minha atividade principal, que é a composição. Eu tinha deixado de ter tempo. Tinha que dormir, por descansar, portanto, começava a não ter tempo para... E o apelo do Faial foi muito grande também, porque eu achei que houve ali qualquer coisa. Hoje não, é curioso, mas naquele tempo da minha vida houve qualquer coisa ali que mexeu muito comigo, muito. E, portanto, fui viver para o Faial, onde estive 3 anos e meio. Com muitas vindas cá, evidentemente, só da primeira vez... Entre 82 e 86. Exato. Aproximadamente. Até abril de 86. E, portanto, depois ainda voltei por escassos períodos de tempo. Compôs lá 2 álbuns. Mas seguido fiz lá 2 álbuns. O Anticiclone e a Ilha do Canto, que são históricos para mim, porque marcam o meu trabalho, a minha colaboração com um grande homem já falecido. François Robert. Com o François Robert.
Que era o orquestrador, é o orquestrador do belga do Jacques Brel. E, portanto, o que aconteceu foi que, juntamente com essa experiência dos Açores, tive uma outra experiência com o François Robert, que foi importantíssima na minha carreira. E, portanto, esta vida, quando eu pensei, eu nunca pensei em ir trabalhar tanto para o Faial. Quando fui, não tinha nenhuma ideia se ficava, se não ficava, quanto tempo ia. Eu creio que houve pessoas, mesmo até no Faial, que terão pensado que eu iria para 3, 4 meses, ou coisa assim. Mas eu próprio não sabia quanto tempo iria ficar. Por um lado, a minha compatibilidade total, provou-se a minha compatibilidade total com aquele tipo de ambientes e a incompatibilidade que há nesta vida, porque esta distância é uma distância pesada. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, com computadores, com a net, com tudo isso, seria difícil manter-me ali, porque não há viabilidade de trabalho. Esta vida profissional tem muito a ver com os espetáculos, cada vez mais com os espetáculos, cada vez menos com os discos. E por falar em espetáculos, não podemos encerrar a nossa entrevista sem falar num espetáculo que marcou a carreira do Fernando Tordo e o público português, especialmente as pessoas mais velhas, reconhecem e gostaram muito de assistir a esse espetáculo, que é Só Nós os Três. Só Nós Três, sim. No Casino de Estoril, a convite do Mário Assis Ferreira. Foi, o Só Nós Três foi uma proposta do Mário Assis Ferreira, feita ao Pedro Osório. O Pedro Osório juntou-nos, foi ele que fez os arranjos, demos as ideias, fizemos um período de trabalho muito intenso no ano de 88, nos últimos meses de 88. 88, a altura que foi gravado também em Londres, com o maestro José Calvário. O 88 tinha gravado em Londres, alguns meses antes, um disco que se chama O Menino Ari dos Santos, que eu musiquei. Era um livro que o Ari dos Santos negou sempre a existência, que se chama Asas, e que ele escreveu com 14, 15 anos de idade. E, portanto, nesse ano, no final desse ano, acabámos por fazer os ensaios para estrear em janeiro de 89, no Casino do Estoril, o Só Nós Três, que também era suposto ter sido apenas uma homenagem. Fazíamos 25 anos de carreira, cada um de nós, nessa altura. Aquilo que se pensava que ia ser um encontro ali para uma noite e tal, com uma malta amiga, acabou por se transformar num grande espetáculo. É um espetáculo histórico na música em Portugal. Pena que tivesse, de qualquer modo fez-se, mas pena que tivesse caído numa altura em Portugal em que muitos outros interesses não queriam muito que aquele espetáculo fosse divulgado. Muitos outros interesses. E isso, enfim, não foi bom. Há uma coisa que é inegável: como o trabalho ficou gravado e fica registado ad eterno, o tempo encarregar-se-á de eu ir mostrando e finalmente o mostrar e de o revelar, porque foi um espetáculo que foi muito querido pela crítica que foi ao Casino do Estoril e pelas pessoas que tiveram a oportunidade de o ver. Nós fizemos espetáculo várias vezes no Oriente, estivemos em Macau. Fez turnê por vários sítios. Fizemos aqui alguns espetáculos, muito especialmente com a presidência. Nessa altura era presidente do Mário Soares, e portanto fizemos alguns espetáculos, fizemos nos Açores também, mas enfim, felizmente ficou gravado e fica como um documento que eu considero um documento muito importante, não enquanto eu ou o Paulo de Carvalho ou o Carlos Mendes, não tanto isso, mas como um documento que faz parte integrante da história da canção em Portugal no século XX. E por falar em Carlos Mendes, amigo do Fernando e companheiro de televisão em Falas Tu ou Falo Eu? Do Falas Tu ou Falo Eu, é verdade. Como foi essa experiência, Fernando? Foi fantástica, porque nós fomos para fazer 12 programas para experimentar, porque nós fizemos este programa quando a SIC tinha 5 meses. A SIC estava numa fase muito má, porque a SIC tinha pensado que ia fazer um tipo de televisão que se tornou incompatível, que se mostrou absolutamente incompatível logo nos primeiros meses, e na grande dificuldade em que a SIC esteve, convidaram-nos, a SIC quis meter, neste caso o Emílio Rangel, inteligentemente, disse: espera aí que isto é capaz de passar pela música, é capaz de passar por outros interesses, por outro tipo de programação. E assim fez e acertou em cheio, de tal maneira que nós íamos fazer 12 programas. 13, porque há sempre um programa 0, íamos fazer 13 programas, acabámos de fazer 52, fizemos o ano inteiro,
de 93 a 94. De março de 93 a março de 94. Guarda boas recordações desses tempos. Foi uma experiência fantástica. Ficou o documento e, de facto, ficou um documento que é indispensável à nossa televisão e muito especialmente à SIC, porque de vez em quando, infelizmente, a SIC tem que recorrer a convidados que a própria SIC não sabia, enfim, da importância. E alguns deles, infelizmente, têm falecido e a SIC ficou ali com um repositório, com um acervo muito importante em relação a nomes das pessoas que eram entrevistadas, dos próprios convidados. Quer dizer, houve um mundo que passou por 52 pessoas em Portugal, o mundo da nossa sociedade, que passou por este programa. E era divertidíssimo, há muito trabalho, porque era ensaio praticamente toda a semana, tínhamos trabalho toda a semana, mas foi um trabalho compensador. Foi um trabalho muito intenso, mas de grande prazer. Estamos quase mesmo a terminar a nossa entrevista, mas antes vamos a uma rúbrica que é direto à cabeça. Eu dou 2 hipóteses, o Fernando escolhe uma. Pode ser, Fernando? Vamos ver? Cinema ou teatro? Cinema. Campo ou praia? Praia. Benfica ou Sporting? Benfica. Loiras ou morenas? As duas. Para terminares, a vida é? É estranhamente bela. Muito obrigado por ter vindo ao Ultraleve. Foi um prazer e uma honra entrevistá-lo. E chegamos assim ao fim de mais uma emissão do Ultraleve. O programa tem reposição às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas, e às sextas, entre as 19 e as 20 horas. E na internet está sempre disponível em ultrafm.pt, no blog ultralevenaradio.blogspot.com e também no Facebook em Ultraleve Rádio. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Ultraleve. Ultraleve.